Podemos nos sentar. Não vira para nada, só põe ali assim, ó. Boa noite. Boa noite. Que alegria estarmos aqui. Olha para o seu irmão e falar para ele assim, ó, que bom que você está aqui. Diga para ele. Mas diga com um sorriso bonito, fala assim, que bom que você está aqui. Mostra para ele aquele restinho de salgado que ficou no seu dente aí para ele. Mostra para ele, dá um sorriso para ele. Dri, Deixa eu dizer uma coisa para você. nós estamos aqui na terceira semana jovem. Terceira semana. Quem aqui participou da primeira semana jovem? Eu. Amém, glória a Deus. Quem aqui participou da segunda semana jovem? E nós estamos aqui para a terceira semana jovem e foi cuidada com muito carinho, com muito amor. Vocês sabem qual é o tema da semana jovem? Sabem? Qual é? Qual é o tema? Permanecei no meu amor. Muito bem. Eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim um pouquinho. Você tem um lugar na igreja. Porque quando a igreja, a gente tá dando a você uma semana para você trazer a evangelização, trazer o amor a Deus com a sua cara, com a cara do jovem, né? Então, assuma esse lugar, né? Hoje, a partir desse momento, entenda que a igreja está olhando para você com olhos confiantes, né? Que você tem um lugar na igreja. Vocês não são só o futuro, vocês são o agora. Vamos falar isso? Fala assim, eu não sou só o futuro, fala. Não sou só o futuro. Eu sou agora. Eu sou agora. Porque Deus é sempre jovem. Deus não envelhece. Deus não está preso no tempo, né? Então é por isso que nós estamos aqui, porque eu já tenho cabelos brancos, mas eu estou aqui ainda, né? Espero estar por muitos anos, né, amor? Por muito mais anos, né? A avó falou do tema. Antes de eu entrar, eu queria só entender. Permanecer no amor. Mas a palavra permanecer no amor, permanecer, é muito importante nós entendermos o que é isso, principalmente para o tempo de vocês. Porque o jovem vive na juventude, vocês na juventude, vivem muitas situações que passam na vida, não é verdade? Vive muitas coisas que passam, assim, amizades que vêm e que vão, aquele amigo que você tinha na escola, às vezes que veio num ano, aí no outro ano, sei lá, o pai e a mãe foi trabalhar fora, e ele saiu da escola. Quem já não passou por isso aqui, né? Sim ou não? Né? Tantas pessoas que vêm e que vão. E aí nós estamos oferecendo uma semana, onde o tema principal traz a palavra permanecer. Que talvez, jovem, talvez seja uma das coisas mais difíceis que o jovem tem que fazer. Mais difícil. E talvez é por esta razão que hoje Deus chamou você aqui. Para você entender que para você permanecer, eu queria antes de falar, começar esse tema, você precisa de no mínimo 3 coisas. Para você permanecer em alguma coisa. A primeira coisa que você precisa para você permanecer é a decisão. Decidir. Eu preciso decidir permanecer, porque permanecer nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil permanecer. Não é fácil permanecer diante de um sofrimento, diante de uma provação, diante de uma doença, diante de uma crise, né? Não é fácil. Mas se eu tenho a decisão verdadeira, eu dei um grande passo, né? A segunda grande coisa que precisa ter para você conseguir permanecer no que nós vamos falar aqui hoje, sabe o que é? Fidelidade. Quem não é fiel não permanece. Quem não encontra a fidelidade não consegue permanecer, né? Então, primeira coisa que eu falei é o quê?
decisão. A segunda coisa, fidelidade. E a terceira coisa, que vocês têm de sobra. Só que a gente às vezes precisa usar um pouquinho mais. O jovem hoje precisa usar um pouquinho mais essa terceira coisa. Porque o mundo tem convencido você de que você não tem isso. Mas você é o que mais tem. A idade que vocês estão é a idade da força. A juventude é a idade da força. É a idade do vigor. É a idade da intensidade. Para você permanecer, você precisa ser uma pessoa forte. E aí na Bíblia vai ter uma palavra que vai dizer assim, ó: jovem, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Então, permaneçam, façam o propósito de permanecer, né, na vida com Cristo. Essa é a proposta primeira desse momento, dessa Semana Jovem. Então é muito lindo o tema inicial, geral da nossa Semana Jovem, né? Então, para eu permanecer, o que eu preciso ter pelo menos? E força. Se não tiver isso, a gente não permanece em nada na vida. E tudo vai passar. Aí a gente vai chegar lá no final da vida, e às vezes vai falar assim: nossa, o que eu construí? O que eu tenho? Às vezes a gente lá em casa, né, amor, a gente passa por situações que a gente atende as pessoas assim, às vezes mais velhas, que falam pra gente assim: nossa, eu estou aqui 55 anos, e eu não tenho nada. Eu não construí nada. Eu não conquistei nada. Por quê? Porque não conseguiu ter esses 3 pontos e permanecer em algo. E aí então, tudo passa, se nós não permanecermos. Eu cheguei chegando, né, nem falei para aqueles que não me conhecem, eu sou o Adriadson da Vanessa. Eu sou a Vanessa do Adriadson. Nós somos... Sim. É assim que nós pessoas nos conhecem, porque tem um monte de Vanessa, mas não tem nenhum Adriadson. Entende? Então é muito fácil, né? Qual Vanessa? Ah, do Adriadson. É assim? Pronto. Né? Não, eu sou assim, o sobrenome dela. Ah, do Adriadson. Não, eu sou a Vanessa do Adriadson. Tá bom. Ela é minha fã, viu? Sabe, deixa eu falar para você, homens, agora, um conselho de alguém que já tem 45 anos, 19 anos de casado, 3 filhas, uma no céu. Sabe qual é a maior recompensa de um homem? Sabe qual é? Quando a sua esposa é a sua maior fã. Aprenda isso. Né? Né, amor? Né? Então tá bom. Nós estamos aqui, somos fundadores da comunidade Peregrinos do Amor, e para nós é uma grande alegria, uma grande honra, né? Falei, mas não tem nenhum jovem para vir pregar o primeiro tema aí, né? Não, mas vai você, Van. Não, vai vocês dois, né? Então para nós é uma alegria, uma grande honra poder estar aqui com vocês, falando sobre isso, sobre esse começo, abrindo essa semana maravilhosa, né? Sejam bem-vindos, vocês todos. Agradecer ao ministério que veio, Monsenhor Ronaldo, leve o nosso abraço. Amamos o Monsenhor Ronaldo, muito, muito. Ele que nos trouxe para a catedral, né? Ele que nos chamou para cá. Então, ele que abriu as portas para esse momento aqui, ó. Ele vai ficar muito feliz de saber que nós estamos tendo uma Semana Jovem tão linda, não é verdade, né? Então, manda um abração nosso para ele. Agradecer a Deus por estar aqui. E aí, então, entrando iniciando o nosso tema, né? Que é: Tu és amado. Gente, talvez esta seria a maior notícia que nós poderíamos ouvir de alguém. Tu és amado. Tu és amado. Nós somos criados por Deus e nós necessitamos do amor. Necessitamos do amor. A falta do amor, né? Até aquela pessoa que acha que não consegue amar, lá no fundo, ele tem características, ele tem traços de amor, porque Deus que é amor, Deus que é o amor, nos criou à sua imagem e semelhança. E quando a igreja nos ensina que nós somos criados à sua imagem e semelhança, ela está dizendo que esta semelhança que nós temos é esta semente do amor. E aí João vai falar para nós ainda mais profundo. Ele vai falar assim, ó: vocês só conseguem amar porque vocês antes também já foram amados. Então Deus já nos criou
Deus criou você, meu irmão, desde o ventre, desde quando ninguém conhecia você. Ninguém sabia como ia ser o seu rostinho, a cor do seu cabelo, nem a sua mãe, nem o seu pai, né? Às vezes a gente faz lá o ultrassom, aí fala, ai que coisa linda, olha aquele monte de coisa preta e branca, eu falo assim, lindo, mas eu não consigo enxergar nada, gente, eu não consegui enxergar nada no ultrassom, fico olhando aquele negócio lá, mas Deus enxerga, Deus enxergava você, né? Deus, pela sua onisciência, pelo seu amor imenso, Ele já sabia, no coração dEle, que você seria assim hoje, do jeito que você é, estaria aqui hoje, nesta noite. Mas como Deus pode fazer isso? Porque Deus, Ele é onisciente. E sabe o que é onisciente? Sabe como que a gente entende o que é a onisciência de Deus? É assim, ó, Deus já sabe o que vai acontecer com você, em todas as decisões que você tomar, sejam elas boas ou ruins. Deus já sabe o que vai acontecer com você. Deus já sabe o que você vai fazer. A palavra vai falar que Deus já conhece a palavra antes que ela saia da sua boca. E ainda assim, conhecendo você, jovem, como ninguém te conhece, Ele diz que Ele te ama, né? Não é uma notícia ótima? Não é bom ouvir isso, né? Não é reconfortante saber, porque, vamos falar a verdade, abre assim o seu coração agora, escuta o que eu vou falar, pensa na pessoa que você acha que mais te ama na vida. Alguns talvez pensou na mãe, no pai, no marido, na esposa, nos filhos, não sei, no avô, na avó, não sei onde você pensou. Pensa a pessoa que mais te ama na vida. Se ela soubesse tudo o que você pensa, tudo, estou falando tudo, hein? Nossa, a carinha de você já ficou assim, né? Se ela soubesse tudo o que você faz, se ela soubesse tudo o que você já fez, todas as besteiras que você já pensou, porque Deus faz isso, Deus sabe de tudo isso. Se ela soubesse, essa pessoa que te ama, que você sabe que ela te ama, se ela soubesse de todas as vezes as barbaridades e absurdos que nós fazemos, que nós pensamos, será que ela ia nos amar tanto? O que você acha? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu me arrisco a dizer que algumas pessoas que Deus colocou na terra, algumas pessoas, às vezes sim, pode até ser, talvez o pai, a mãe, porque a paternidade, a maternidade, ela é uma pequena porção, é uma experiência que Deus dá para o homem e para a mulher, de um pouquinho de como Ele ama, um pouquinho só. Sabia que Deus ama você, igual Ele ama aquele jovem que está preso? Do mesmo jeito, do mesmíssimo jeito, porque Deus não ama nem mais e nem menos. Deus não te ama pelo que você faz de bom ou de ruim, é o mesmo amor. Aí você vai dizer assim para mim, nossa Adriates, mas como pode, né? A pessoa lá só mexeu com tráfico, com droga, matou, roubou. Como que Deus pode amar aquela pessoa? Mas aí que entra a grande verdade que nós temos que colocar no nosso coração. Nada do que eu faço muda esta palavra, muda esta frase. É uma afirmação de Deus que não muda. Tu és amado. E se o jovem hoje enxergasse a profundidade desta afirmação,
muda tudo. Muda tudo. Porque você vai entender que, apesar de tantas coisas que acontecem, apesar das minhas quedas, porque o jovem cai e levanta, né? Não é assim? Ou você está sempre feliz, dando risada, sorrindo, hã? É assim a vida sua? Não, de ninguém é. De ninguém é. Principalmente em certas idades, né? A adolescência, a juventude, que você tem que tomar decisões, você tem que fazer escolhas. Meu irmãozinho, as escolhas que você faz hoje podem refletir para sempre na sua vida. Eu falo muito isso para as minhas filhas, para a Ana e para a Pá, que estão aqui. Não falo? Lá em casa. A gente às vezes almoça, janta, lá, a gente surge algum assunto, fala assim: filhas, entendam que as escolhas que vocês fazem hoje refletem. E depende do que você fizer hoje, vai ficar para a vida inteira. Né? Exemplo. Vou dar um exemplo bem simples. Se você começa a usar uma droga, nunca mais você vai ser uma pessoa normal, entre aspas, sem esse vício da droga. Você vai sempre ser um adicto. Uma pessoa que se tornou um viciado em droga na juventude, ele sempre vai ser um adicto. Ele sempre vai ter que lutar contra isso na vida, para que ele não tenha uma recaída de novo. E aí quando recai, aí a coisa é muito pior. Então as escolhas que eu faço hoje na juventude, e aí pode até ser assim, por isso que é tão importante, meus irmãozinhos, que vocês sejam jovens que tenham essa consciência de que Deus ama vocês. E Deus amou tanto o mundo, vai falar a palavra, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que aceitasse esse amor, aceitasse amor no sentido assim, de perceber que nós fomos criados para esse amor. E se eu não me aproximar deste amor, escute o que eu vou dizer, se eu não me aproximar desse amor, e não lutar para permanecer neste amor, eu sempre vou estar procurando coisas que queiram tomar este lugar, porque no fundo, lá no fundo do meu coração, Sarinha, lá no fundo, existe um lugar que somente este amor pode entrar, e que se eu não colocar este amor neste lugar, ele vai ficar vazio. Tem uma frase de Santo Agostinho, que fala assim, ó: tu nos fizestes para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Santo Agostinho, Santo Agostinho é um santo que fez um monte de coisa. Santo Agostinho é um santo que foi um filho pródigo, e que o joelho da mãe dele, né? É lindo o que o Papa, quando o Papa foi canonizar Santo Agostinho, ele falou assim, olha, não tinha como esse filho não encontrar o céu, por ter uma mãe que há 45 anos reza por ele, para que ele encontrasse este amor que é aquele lugar. Ele tem que entrar naquele lugar do seu coração, porque se ele não entrar lá, desculpa, você pode procurar cantores, cantoras, festas, drogas, sexo errado, pornografia, você pode procurar tudo no fundo quer entrar, enganar você, para entrar neste lugar que só pertence a Deus. A igreja vai nos ensinar para nós que esse lugar nem o pecado pode entrar, e a igreja vai chamar de consciência. Deus nos deu uma consciência. Sabe o que é consciência, minha irmã? É aquela vozinha que você escuta quando você vai fazer uma coisa que você acha que vai dar errado, mas você fica teimando, sabe? Quem já passou por isso, né? Não é assim?
Aquela vozinha que vem e fala, isso não vai dar certo, né? Não faça isso, está errado. Sabe aquele pezinho que dá no coração, aquele pezinho quando você vai lá e distrata alguém, né? E comete alguma injustiça. Esta vozinha, ela está aí dentro, porque Deus a colocou aí, no lugar que é dele. Ah, mas então como que as pessoas conseguem matar um monte de gente, roubar todo mundo? Consegue porque a pessoa, ela cala essa voz. Ela cala essa voz. Ela apenas tampa os ouvidos, né? Mas Deus, ainda assim, e foi assim que o primeiro casal, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, o que Ele fez? Ele deu a eles uma vocação maior de todas, que é ser íntimo de Deus, conhecer a Deus, amar a Deus. Porque se Ele deu a capacidade de amar, Ele pediu para que Ele amasse, mas aquele casal não aceitou. Aquele casal não quis livremente amar a Deus daquela forma. Ele então quis viver por ele mesmo. Ele quis fazer as suas vontades e não quis confiar, não quis permanecer no projeto verdadeiro que Deus tinha para ele e que Ele tem para você também. Deus tem um projeto na sua vida, tem um plano na sua vida, e a felicidade está em encontrar Ele, que a igreja chama de vocação. Mas infelizmente nós paramos de falar sobre isso. E aí então a gente acaba que não encontrando. Aí você vê pessoas muitas vezes que são tão ricas, pessoas que têm tudo, que muitas pessoas invejam elas. Mas às vezes, se você for olhar no fundo do coração daquelas pessoas, quantas pessoas que você conhece, né, famosos, que tiraram a própria vida, que estão perdidos nas drogas. Eu posso falar um monte para vocês aqui, um monte que existe. Por quê? Se eles têm tudo que todo mundo deseja, tem fama, tem dinheiro, tem bens, né? Eu costumo falar sempre, não sei se vocês vão, eu acho que eles devem conhecer, né? Que nossos exemplos estão, como a gente é mais velho, a gente dá alguns exemplos um pouco da nossa geração, mas acho que vocês conhecem, vamos ver se vocês conhecem. Quem aqui conhece o Brad Pitt? Ah, tá certo. Tá bom. Quem conhece a Angelina Jolie? Tá bom. Quem não conhece? Não conhece a Angelina Jolie? Não? Nem o Brad Pitt? Tá, é poucas pessoas. Então ainda estou na vibe. Já posso dar esse exemplo, né? Quem não conhece, vai procurar lá na Netflix, lá, Senhor e Senhora Smith. Assista o filme Senhor e Senhora Smith, para você ver, para você conhecer os dois. Por que eu estou falando isso? Quem conhece aqui o Brad Pitt? O Brad Pitt é um homem feio, gente? As mulheres, não. Maneira, calma. Os homens, a Jolie é uma mulher feia? Cuidado quem é casado aí. Faz com calma. Tem casado aqui que falhou, daí a mulher olhou para a mulher e falou assim, ó, muito magra, muito magra. Eles eram bonitos, ricos, famosos, tinham tudo, encontraram-se e se casaram. Então, teoricamente, aos olhos do mundo, eles tinham tudo que alguém quer. Eles tinham um parceiro bonito, porque os dois são bonitos, sim ou não? Eles eram ricos, eles eram casados, eles eram milionários, então dinheiro para eles não faz falta. Tinham bens a dar com pau, até hoje tem, né? E em algum momento da vida eles se separaram. Por quê? O que faltou? Já parou para perguntar isso?
Às vezes, a gente não percebe o que faltou para esse casal. Que é um casal famoso, é um exemplo que eu dou, porque é muito simples entender o exemplo. Porque a felicidade da permanência não está fora. Ela está dentro. A minha esposa, tivemos a graça de nos casar, só tivemos um ao outro. Nos conhecemos na igreja, formamos a nossa vida toda na igreja, desde o primeiro momento que nós nos conhecemos, nós nunca deixamos de servir a Deus. E quando ela teve, ano passado, o diagnóstico do câncer de mama, e chegou aquela fase muito difícil, que é a fase de cair o cabelo, eu me lembro que eu levei ela junto na cabeleireira, e ela raspou a cabeça, na minha frente. Eu percebi que ela estava meio envergonhada. Eu fiquei olhando lá do lado dela. Entramos no carro em silêncio, fomos conversando. Ela colocou o turbante e saiu da cabeleireira. A gente entrou em casa e eu falei para ela assim: meu amor, pode dizer para você depois que ela vai falar. Lá fora, você usa o que você quiser, o que você se sentir melhor, o que for melhor para você. Você pode usar peruca, você pode usar turbante, você pode usar boné, você pode usar gorro, o que você quiser, que te fizer feliz. Mas aqui em casa, você não precisa usar isso. Porque para mim não mudou nada. Não mudou nada. Porque a felicidade não está fora. O permanecer neste amor não está fora. Está dentro. E não muda. E eu me lembro que ela, no mesmo momento, ela fez assim. E ela tirou. E ela chega em casa, ela sempre tirou. E eu estava linda. Como Deus nos prepara, como Deus age na nossa vida, né? Como é bom fazer de um limão uma limonada, né? E às vezes podem olhar para nós, né? E falar: nossa, como será que consegue, né? Eu fiz quimioterapia na terça-feira. Estou aqui em um tratamento, nós estamos na luta aqui, mas ver a mãe, né, a dona da casa, a fundadora da comunidade, tantos filhos, a Ana Clara, a Paola e o Dri com a esposa. Então, como nós conseguimos, né? Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. E assim a gente segue, não é? Esse é o nosso Deus. É desse amor que nós estamos falando. Pode cair 1000 à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda. E aqui, ó, não é atingido. Não porque nós não sofremos. Porque o sofrimento não é um castigo. Vocês acham que eu estou sendo castigada? Eu estou sendo amada. Eu estou sendo muito amada. O sofrimento é uma escola. Todos nós temos os nossos sofrimentos, não é? Estamos falando desse é visível, né? Mas todos nós temos os nossos sofrimentos. Então, abraça esse sofrimento, né? Abraça, aprenda a dor, né? Com a dor, a gente consegue produzir amor. E nesse tempo difícil, né, que nós ficamos, o Adrianson produziu livros, produziu músicas. Nós em casa ficamos tão mais amorosos, mais unidos. Quantas pessoas se achegaram mais a Jesus por causa disso?
Vanessa, olha, Vanessa, Adriadson, Ana Clara, Paola, nós estamos rezando por vocês. Eu estou indo no Santíssimo todos os dias, estou fazendo novena. Glória a Deus. Qual que é o desejo de quem tem uma vida consagrada? De um pai, de uma mãe, dos fundadores da comunidade? É o quê? Que os seus filhos se tornem santos, que busquem mais a Deus, né? E hoje nós somos motivo das pessoas rezarem mais, de buscar mais a Deus. Gente, que alegria! Que alegria! Eu quero continuar estudando, eu quero continuar nessa escola, eu quero continuar lutando, quero continuar com Maria, não é? Que é rainha, mãe e vencedora. Quero vencer cada etapa, quero subir cada degrau, quero mudar de fase. Nós queremos, não é assim? Nós treinamos para tantas coisas. Nós treinamos para o nosso físico, né? Nós treinamos para tantas coisas e para Deus. Esse é o nosso treinamento. É um treinamento puxado. É um treinamento de guerra. Mas eis aqui os servos, os guerreiros do Senhor, não é? Para nós rezarmos, para nós vivermos aquilo que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós é muito precioso, porque Ele é um Pai, e Ele é um Pai de amor. Deus é amor. E se nós somos imagem e semelhança, filhos de Deus, nós somos filhos do amor. Nós exalamos esse amor. A palavra de Deus fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Gente, nós somos pais, né? Somos mães. E quando nós ficamos sabendo, quando nós temos notícia, né, de uma gravidez, de uma gestação, meu Deus do céu, que alegria que é quando está ali, né, nascendo uma vida. Nós estamos gerando. As mulheres grávidas ficam lindas. Hoje nós temos aqui a Nath, né? As mulheres ficam assim, ó, cheia de graça, cheia de vida, resplandecente, luminosa, iluminada. Nossa, é tão bom, né? Nós ficamos muito felizes com essa notícia, com a graça de sermos pais. Quando o filho nasce, meu Deus do céu, a gente fala isso, né? A criança nasce chorando e quando coloca ali no colo da mãe, você só abraça e o neném para de chorar. Porque se sente amado, porque se encontra com amor. E ali nós pais, nós queremos cuidar, nós queremos proteger, né? Nós queremos fazer parte, nós queremos estar perto, nós temos sonhos, temos planos, temos projetos. Nós ficamos ligando, seus pais não fica ligando, aonde você está, com quem você está, o que você está fazendo, né? O que você está fazendo, meu amor? Nós somos preocupados, nós respeitamos, porque isso é a paternidade, isso é a maternidade. E isso é a paternidade, a maternidade de Deus. E Deus quis ser tão próximo de nós, que Deus, em sua magnitude, como um Deus Pai, Ele se fez filho, se fez irmão para estar conosco, para ter intimidade. Jesus é Deus, Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor, é aquele que deixa as 99 e vai correndo atrás daquela uma ovelha que se perdeu. Eu costumo falar que nós, né? Eu sou a ovelha que está com a patinha quebrada. Quando a ovelha está com a patinha quebrada, o que o pastor faz? Carrega no colo. O bom pastor carrega a ovelhinha com a patinha quebrada no colo. Quantos de nós temos as nossas patinhas quebradas, não é mesmo? Temos os nossos sofrimentos, temos as nossas dificuldades. Jesus é aquele que olha nos olhos. Jesus é aquele que, onde Ele passava, as pessoas ficavam perto e Ele ia fazendo o quê? O que você quer que eu te faça? Jesus ia curando, Jesus ia salvando, Jesus ia aliviando a dor.
Jesus é remédio, Jesus é bálsamo. Jesus é cura. Jesus é esse amor que veio para estar conosco. Jesus é um Jesus apaixonado. E o que é estar apaixonado? Quando o Dream viu pela primeira vez, nossa, ele já ficou apaixonado. Não foi, amor? Com certeza. E eu também. Então, o que nós fazemos quando nós estamos apaixonados? Nós conhecemos, nós ficamos juntos, nós respeitamos, nós queremos a felicidade do outro, nós queremos o melhor para o outro. E é isso que Deus quer para nós, quer que nós sejamos felizes, quer o nosso melhor. E aí está uma frase muito importante: estar apaixonado. E aí a gente às vezes toma um cuidado, porque esta paixão que a gente tem que ter por Cristo, ela não é só sentimento. O amor que Deus nos deu para amar e o amor com que Ele nos ama, tu és amado, essa é a frase, essa é a certeza. Mas o amor com que Deus ama você não é um sentimento apenas. O amor que Deus ama você é muito mais do que um sentimento. O mundo tem tirado de nós a compreensão do que é amor. E aí a gente acha que amor é tantas coisas. Eu amo aquela coisa. Eu amo aquele cantor. Eu amo aquele jogador de futebol. Eu amo chocolate. Né? A gente usa a palavra amor, às vezes, nesse sentido. Mas o amor que nós estamos apresentando para você, o amor ao qual você é amado, é um amor capaz de dar tudo. Por isso, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho. Porque não existe maior amor no mundo do que aquele que dá a vida. Quem ama, dá a vida. Jovem, você é chamado a permanecer neste amor. É chamado a dar a vida neste amor. É chamado a corresponder a este amor de Deus. E deixa eu dizer para você uma coisa, você é privilegiado por estar aqui recebendo essa notícia. Porque foi essa notícia que eu recebi aos meus 16 anos, que mudou o rumo da minha vida, totalmente. Não consegue permanecer quem não deixar cair no coração esta frase, que antes de qualquer coisa, você é amado. O mundo tem tirado isso de você. O mundo tem tirado isso de nós. Porque quem é amado passa por tudo, luta até o final. E isso é permanecer. Luta para viver, porque não é fácil. Eu estou falando, você está vendo olhando uma pessoa aqui que está na igreja desde os seus 16 anos. E que já passei por crises na minha vida, muito grandes. Que eu precisei me decidir continuar, ainda que por meio do choro, por meio da dúvida. Passei por muitas coisas, porque eu tenho aí 20 e poucos anos de caminhada nessa minha vida. E se eu conseguir estar aqui hoje, estamos aqui hoje, né, nesta alegria de poder estar aqui diante de tudo que nós passamos, né? Poder estar aqui permanecendo neste amor, é porque no meu coração entrou esta verdade que Deus quer dizer para você hoje. Quando Ele disse que ninguém me ama como Ele. Porque eu sou amado. Eu troco reinos por ti. Você é precioso para mim, vai dizer o Senhor. Eu troco reinos por você.
Essa é a base. E por isso tem que começar, tudo que você vai ouvir aqui na Semana Jovem, precisa começar com esta certeza. E quem tem essa certeza, luta. Se esforça para ser um jovem de Deus, porque hoje nós vivemos, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for estudar a história da igreja, durante a história da igreja tivemos momentos muito difíceis na vida, muitos mártires, pessoas que foram mortas por causa da fé delas, mas hoje nós vivemos um tipo de martírio diferente, por isso que torna-se tão difícil permanecer. Mas eu conversei com um jovem que foi embora da igreja, e aí eu conversei com o pai dele, e ele falou, meu filho não quer mais vir na igreja. Por quê? Porque ele tem vergonha de colocar, ele era acólito na igreja, e agora ele tem vergonha de colocar a túnica, porque as pessoas na escola tiram sarro dele, e ele deixou de ser acólito por isso, ele deixou a igreja por isso. Nós vivemos um martírio hoje, onde, não sei se você está vendo isso, ou se eu estou ficando muito velho, mas assim, hoje muitas vezes nós somos às vezes o estranho da coisa, não é? A gente parece que é o estranho. Chegar para um jovem de 16 anos, nossa, mas você não bebe? Nossa, mas você não fuma? Nossa, mas você não faz isso? Parece que a gente não consegue às vezes se encaixar em alguns lugares, porque o mundo tem convencido você que você precisa viver a vida para buscar algo que nem o mundo sabe, e o mundo nunca vai te oferecer, porque este algo o mundo não pode te dar. Olhe para mim, jovem, o mundo não vai te dar, ele não vai te dar o que você está procurando. Agora, quando você encontra esta certeza e coloca esta certeza, e realmente se apaixona, você consegue permanecer. Então a grande certeza do nosso coração, para a gente começar uma semana de permanência, é saber que nada vai mudar. Uma das músicas que eu fiz nesse tempo, que a Van falou, uma das que eu mais gosto e que fala muito ao meu coração, tem uma frase da música que fala isso: nada muda o seu coração, nada impede o seu amor. O coração de Deus não muda, Deus não muda de ideia, nós que mudamos. O amor de Deus não se altera. Nossa, Aderados, é muito lindo, mas por que eu não consigo? Mas qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Por que eu não consigo encontrar este amor? Se nós tivéssemos a coragem, desculpa dizer, olhe para mim que eu vou terminar, está acabando o nosso tempo, eu vou terminar para a gente fazer uma oração juntos. Se você quiser já ir tocando, meu irmão, um tecladinho para nós, pode ficar à vontade. Olha para mim. Sabe, uma das maiores coisas que às vezes nos impede, enquanto eu rezava lá em casa, para essa pregação, me veio a vontade de terminar ela assim hoje. Nós vamos terminar ela assim, porque faz parte do nosso chamado também. Sabe, muitas coisas nos impedem do amor de Deus, mas na verdade são três coisas que nos impedem e que nos afastam de Deus. Não porque Deus nos abandona, mas é porque é como se fizesse uma vela, colocasse uma vela aqui e essas coisas fossem um pano em cima dessa vela. Está lá acesa, mas existe alguma coisa que cobre ela e me impede de enxergar. São três coisas. Primeira coisa que me impede de entender o quanto eu sou amado, e isso é uma das coisas que o mal existe, tá? Pensa que o mundo está enganando que o mal não existe. Não tem nada a ver. O mal existe. É um leão que ruge todo dia para abocanhar você, se você não estiver fiel em Deus. Primeira coisa que nos impede de ser amado por Deus é o pecado.
eu me afastar de Deus por meio do pecado. A segunda coisa que nos impede de encontrar esse amor e de ser amado por Deus, a igreja vai falar para nós que são as obras de Satanás. Coisas que me fazem colocar no lugar de Deus. Isso são obras de Satanás. Que não dá tempo de falar sobre isso. Eu quero falar sobre a terceira. A terceira coisa que nos impede, muitas vezes, de encontrar este amor, é quando talvez você possa ter a paternidade ou a maternidade ferida. Porque daí você fala para o jovem: Deus te ama como um pai. Ainda que a sua mãe, vai dizer na palavra, ainda que a sua mãe esquecesse de você, eu não me esquecerei. Vai dizer a palavra de Deus em Isaías. Aí eu não sei, às vezes nós temos pessoas, jovens que às vezes estão ali, né? O pai às vezes é distante, nunca deu um abraço, e aí a gente começa a comparar. Mas deixa eu dizer para você, por mais que o pai e a mãe tenham um amor imperfeito, Deus deu a eles uma missão muito grande. E que pena que muitos homens renunciam esta graça, fazem da paternidade um qualquer coisa, em vez de ser a maior missão da vida de um homem, é ser pai, é ser esposo. O resto é complementar. Que pena que perde a chance de ser alguém muito melhor. Mas ainda que nossos pais sejam imperfeitos, nossos pais errem, nossos pais às vezes se separaram, não sei qual que é a história, mas enquanto eu rezava por esse momento da experiência do amor paterno, do amor do Pai, de Deus, me veio o desejo de fazer isso com vocês agora, de fazer uma experiência de amor do Pai, de tentar deixar, porque o que eu preciso fazer para poder sentir este amor, para poder viver este amor? Porque não é só sentir, o sentimento passa. Desculpa, jovem, desculpa dizer para você, eu vou ter que ser um pouquinho duro para você agora, como um pai fala para um filho. Desculpa, tenho que falar para você, a semana jovem vai acabar. E aí, como você tem que permanecer? Você precisa permanecer num grupo de jovem. Você precisa buscar a Deus na missa, na paróquia onde você frequenta. E você permanecer, senão você vai se afastar deste amor. Não adianta, e você tem que entender isso, porque o jovem hoje está buscando sentimentos, sensações, sabe? Tem que ser um lugar legal, cheio de gente, com música alta, tal. Mas isso passa, é uma delícia. Principalmente quando você é jovem, depois fica um pouquinho mais velho, não é tanto, viu? Muda. Eu quando eu era mais jovem, eu falava: nossa, tão gostoso ir lá no barzinho de Jesus. E na minha época tinha barzinho de Jesus, né? Tinha uma barzinho de Jesus, tinha música. E era barzinho de Jesus, fazia na paróquia, fazia música assim ao vivo. E a gente ficava lá dançando, aleluia. E era uma delícia. Hoje, fala, gente, vai lá, tem lugar para sentar? Vai mudando um pouquinho, né? Depois dos 40, né, amor? Depois do 40, sair num lugar que não tem onde sentar é uma tortura pra gente. Não é verdade, quarentões? Precisa sentar, conversar, né? Não é verdade? Elas estão tudo jovens, estão tudo ali. Não é não. Não é mesmo. Para vocês não é, porque vocês são fortes. Mas eu quero dizer para vocês, olha para mim que eu vou terminar. Você precisa permanecer. Você precisa ser forte. Você precisa ser decidido. Lembra que eu falei as 3 coisas? Você precisa ser fiel. Deixar cair esse amor no seu coração. E para isso, se você tiver algo, você precisa entender que
você precisa amar, porque essa bênção passa pelos seus pais também. Eu sei que dizer isso pode doer para alguns, para outros não. Para outros falam, que bom, meus pais são, nossa, estão comigo sempre. Para outros talvez nem tanto. Mas você precisa olhar para dentro de você agora, nesse momento. Eu queria proporcionar para nós esse momento um pouquinho.